vocês aqui, Elias e Bruno Musa, mas eu queria só continuar na questão relacionada à manifestação e trazer uma imagem que dividiu bastante opiniões, que foi aquela bandeira dos Estados Unidos que foi exposta na Avenida Paulista por parte dos manifestantes que ocuparam a avenida neste domingo. Você é fundador de um grupo que já levou multidões também para as ruas a partir de um movimento lá atrás, à época da ex-presidente Dilma Rousseff. E como que você avalia a imagem que esse grupo traz hoje, Renan? Porque muita gente que lá atrás, em algum momento, usufruiu dessa pauta que era compartilhada por vocês, hoje continua nesses movimentos nas ruas, mas não necessariamente no caminho daquilo que vocês pregam atualmente. Eu acho, assim, eu vi isso aí, eu achei honestamente que vocês eram petistas infiltrados. Eu juro que eu comprei essa teoria, porque, assim... Malafaia falou isso. Na prática, não. Na prática, realmente, o pessoal é bobo nesse sentido. O pessoal realmente levou uma bandeira. Mas é que é tão ridículo e é entregar tanto pro seu adversário político um argumento que eu fico em choque. Eu realmente fiquei em choque. Porque o Lula, ele aumentou a popularidade dele recentemente e esses eventos envolvendo a guerra diplomática do Donald Trump ajudaram o Lula. O Lula veio com um discurso envolvendo soberania. Aí, de repente, no dia 7 de setembro, né, independência do Brasil, os caras, assim, desfraudam uma bandeira dos Estados Unidos. Só faltaram cantar o hino dos Estados Unidos. É um negócio completamente maluco. E aí o bolsonarismo não entende, porque, na prática, eles acabam sempre validando a existência do próprio adversário. Eu não consigo entender, assim, é uma estratégia realmente de organizadores malucos, e os organizadores dessas manifestações são malucos. Fôssemos nós, quando nós fizemos as manifestações do impeachment, isso jamais aconteceria. É um tipo de coisa, assim, de organizador acelerado e de um bando de gente que tá vivendo numa bolha cognitiva em que eles acham que, assim, o Brasil inteiro tá achando lindo ser taxado pelo Trump. Pra mim, uma coisa, honestamente, débil mental. Aquilo, esse símbolo, eu acho que se o Donald Trump viu aquilo, ele fala, eu não tô entendendo por que esse bando de mexicano colocou uma bandeira do Brasil. Ele nem sabe, assim, que a vida paulista. Aquilo é simplesmente ridículo. E, inclusive, a presunção dessas pessoas em achar que os Estados Unidos está, de fato, preocupado com a democracia brasileira e não com os interesses comezinhos do Donald Trump e do grupo dele agora na América Latina. Saiu, eu não quero me estender, mas isso é importante, saiu uma matéria agora na Spectator falando sobre o interesse norte-americano em usar a guerra contra o narcotráfico como uma forma de firmar a posição política dele para fora, ou seja, saindo de uma discussão sobre China, sobre Oriente Médio, sobre Ucrânia e se voltando para a América do Sul, até na questão da Venezuela. E, pois bem, o Trump está cuidando dos interesses dele e a gente fica aqui celebrando passivamente. É patético o que a gente está falando. Vai lá, Bruno. É isso, viu o Caiado teve presente aqui. Então tá todo mundo te copiando. Eu sinto que sim, eu nunca vi. Eu vou fazer uma pergunta um pouco nessa linha. Esse é um gancho. Pode aproveitar, já. O campo partidário da direita já está bastante congestionado, né? Você tem PL, PP, Republicanos, União Brasil, Novo, fora siglas menores. O que o Missão pode trazer de diferente nesse campo da direita e o que te leva a crer que o eleitor, com tantas opções mais consolidadas, na direita mais centrão, na direita mais conservadora, na direita evangélica, na direita mais liberal, que é o caso do Novo, ao menos da parte econômica, o que o Missão pode trazer, o que te leva a crer que o partido pode realmente vingar, né? Prosperar nesse campo partidário da direita tão congestionado como está hoje? Se você perguntar para todos esses pré-candidatos, a única palavra que vai sair a única palavra que vai sair falando e ecoando o coração deles vai ser Bolsonaro. Se o Bolsonaro, e desculpa a provocação, entrar numa banheira hoje, todos os outros candidatos desses partidos eles vão morrer afogados. Eles estão no bolso do Bolsonaro, para ser claro. Todos eles falam que a primeira ação que eles tomariam quando ganhasse a presidência da República seria anistiar o Bolsonaro. Quer dizer, o Brasil cheio de problemas, a gente está partindo para um colapso das contas públicas para 2027, 2028, todo mundo sabe que vai ter esse colapso. A gente tá, todo mundo agora eles falam em guerra contra o crime. Falando em guerra contra o crime, precisamos enfrentar o crime, vamos falar em desenvolvimento do Nordeste, vamos falar agora como a gente vai ter capacidade de negociar com a China, com os Estados Unidos, e todos eles correm para falar que a primeira ação que eles vão tomar é libertar o Bolsonaro. Porque naturalmente eles querem os votos do Bolsonaro. Eu não vejo nada de original no que eles falam. O Ratinho veio falar recentemente em guerra geracional e substituição geracional dentro da política brasileira, que é literalmente o nosso discurso. Eu fiquei curioso, um cara que tá no partido do Kassab, que é uma das maiores velharias, um museu, o PSD, na Bahia, então, as oligarquias mais antigas, falando em renovação política via Ratinho Júnior. Eu olho, eu acho curioso, fico feliz, fico lisonjeado que ele tá imitando as nossas ideias, mas eles não têm imaginação, eles não têm nada de novo. O que esses caras vão falar, por exemplo, sobre geração de classe média no Nordeste? O Lula aumentou a popularidade dele agora, ele tá vindo com uma série de problemas sociais. Saiu agora um estudo demonstrando que houve, vamos dizer, uma queda na pobreza extrema, muito por conta desses problemas sociais que estão atingindo a base da população. Só que essa população não está se tornando efetivamente economicamente ativa, de modo a se libertar dos problemas sociais e ter uma vida muito mais próspera. O que nós vamos fazer para gerar a classe média no Nordeste? Eu não vejo essa conversa. O que nós vamos fazer, por exemplo, para gerar complexos econômicos envolvendo agricultura e agroindústria, para permitir que o Brasil exporte produtos agroindustriais? A Holanda, por exemplo, que é um dos casos mais emblemáticos, ela fatura mais com produtos agroindustriais do que o Brasil. O Brasil é gigantesco. Isso é sobre agregar tecnologia e inteligência. Eles não falam. Eles vão ver assim, vou contratar um marqueteiro que vai ver o que a direita tá falando nas redes. É sempre isso. O que a meninada tá falando nas redes? Não tem ideia. Existe espaço para uma direita não bolsonarista? Porque há vários exemplos nos últimos anos de políticos de direita que se descolaram do bolsonarismo e acabaram sumindo. De Joyce Hasselman a outros, aí a lista é grande. Ou seja, isso faz supor que é estrito o espaço para uma direita que não seja atrelada a Bolsonaro, que é o que você está propondo. Existe realmente esse espaço? Você acredita que existe esse lugar, esse nicho? Eu não só estou propondo, como nós somos a prova viva de que existe. O MBL sobreviveu a tudo isso. A Joyce acabou. Todos aqueles que tentaram uma estratégia de puxar o saco do Bolsonaro o tempo todo, fica lá vivendo, encostado no Bolsonaro, depois são independentes, morreram. Nós nunca fomos isso.
A única coisa que nós fomos favorável ao Bolsonaro foi no segundo turno da eleição de 2018. Tirando isso, vocês fazem cobertura política, vocês sabem disso. Já no começo de 2019, nossa relação já tinha ido para as cucuias com o Bolsonaro. Não tinha meio. Uma coisa era o Kim votar a favor da Previdência, por conta da questão de responsabilidade fiscal que ele tinha. Outra é ser favorável a um governo que era muito ruim desde o início. Nós sempre fomos anti-Bolsonaro, no sentido de entendemos o Bolsonaro como um homem fraco e um traidor. E ele vem provando ser isso ao longo da sua história. Ele é muito persistente. Há uma resiliência em ser fraco e em ser traidor no Bolsonaro. Isso aí ninguém tira dele. É um mérito mesmo. O cara é resistente nisso. Dito isso, o que eu acho? Se você vai pegar as pesquisas de opinião sobre as intenções de voto dos bolsonaristas fiéis dentro do eleitorado mais jovem, o que você percebe é que ele vai raliando. O Bolsonaro é muito mais forte entre mais velhos do que entre mais jovens. Manifestação ontem na Paulista, se pegar a cobertura, eu fui ver. A idade média, mediana ali, 55 anos de idade. As pessoas eram mais idosas. O bolsonarismo hoje é um fenômeno etário e geracional, tal qual nós. Nós temos todo um campo a crescer. As pessoas mais novas não compram mais a ideia de que nós seremos salvos por um mito, porque ele, sei lá, está lutando contra a ditadura comunista. Isso não soa crível para as gerações mais novas. São pessoas que viram o governo dele um governo fraco. A vida das pessoas não melhorou no governo Bolsonaro, como não melhorou no governo Lula também. Então há espaço para isso e precisa ter, que esse é o meu ponto. Nós vamos ter espaço. Nós precisamos, igual eu falo, era impossível fazer um partido, Bolsonaro não conseguimos. Nós conseguimos. Nós somos mais inteligentes do que eles, nós somos mais capazes do que eles, nós trabalhamos melhor do que eles. Naturalmente a gente comprou uma tese, que é uma tese de sonhador, de nós seremos independentes a qualquer custo. Tá, vocês vão apanhar, vocês vão morrer. Tiveram a chance de matar a gente. Não conseguiram. Aí agora os caras vão ter que aturar. Zanin, a gente vai conseguir. A diferença que nós temos para todos esses caras não é só inteligência, não é só capacidade. É porque uma geração inteira de pessoas, especialmente a geração mais novas, entenderam que ela vai precisar construir o próprio caminho. O Novo, que é um partido que tem mais dinheiro, né, é um partido oriundo da elite brasileira, optou por um caminho que é cômodo. Eles puxam o saco do Bolsonaro. O Novo é o PCdoB do PT, né? Então tem o PCdoB do PL. Então o que o PCdoB faz PT, o Novo faz PL. Legal, uma estratégia boa, malandra. Vão crescer fazendo isso. Mas não o suficiente, eles nunca vão ser uma alternativa. Tanto que o Carluxo vai, se ele xingar o Zema amanhã, o Zema, não sei o quê, vou comer um pão de queijo. Caiado foi xingado por eles. Falou, veja só um filho, o coração dele. Que isso, Caiado? Você não é o brabo? Goiás, tal? O Carluxo te bate em público, você aceita? Na pandemia, o Caiado era médico. Ele viu o Bolsonaro fazer o que ele fez. Falou, não, em Goiás eu vou fazer diferente. Não teve líder, não teve homem. Líder era o Kim, um japonesinho sozinho lá no Congresso. Eu atacava o cara, o Bolsonaro botou com um aliado dele no Ministério Público, os caras atrás da gente pra prender a gente. E esses caras aí que estão agora falando que são direitas, me desculpa, esses caras só são puxa-sacos. Se for falar, qual a opinião do Ratinho Júnior sobre qualquer coisa? Não sei, eu falei, eu amo meu pai. Esses caras não têm opinião sobre nada. A direita brasileira é um bando de oportunista. Eu volto a repetir, se o Bolsonaro entrar numa banheira, esses caras todos morrem. É uma coisa muito forte. Independe, por exemplo, de Tarcísio ser candidato também à presidência. De maneira alguma a gente vai vincular nosso sonho, nossa porque o que se fala é que se Tarcísio for candidato, ele unificaria a direita, o centrão, se a sua candidatura está mantida em qualquer cenário. É isso que você está falando. Isso é um compromisso de vida. É uma candidatura de um partido novo, sem trocadilho com o outro ali, sem fundo eleitoral. Um pouquinho de fundo eleitoral. Sem tempo de TV, né? Que tipo de candidatos com palanques difíceis, né? Que tipo de candidatura seria essa? Que tipo de estrutura vocês teriam? E vocês poderiam fazer coligações com outros partidos? Ou o Missão vai ser um partido purista, assim, de não aceitar coligações, por exemplo? E a nossa audiência perguntou também, por que começar com uma candidatura à presidência da República, que é, digamos assim, aquela que qualquer partido quer ter a representatividade? Pois bem, pega o combo aí e destrincha aqui. E lute. Vamos lá. A primeira coisa, seria da maneira mais rock and roll possível. Seria com pouco dinheiro, pegar uma van com um Starlink e sair rodando as cidades do Brasil. Essa seria uma candidatura que se comunicaria com as pessoas na base e que continuaria falando com as pessoas nas redes sociais. É o que nos resta e é a coisa mais honesta de se fazer. É ir conversar com as pessoas na base, numa rádio no interior do Paraná, depois segue para o Ceará, segue para o Maranhão. É ter essa conversa com as pessoas e fazer algo que os outros não têm condição de fazer. Falar as coisas fáceis, que todo mundo quer falar, mas também as difíceis, na cara das pessoas. Muitos não vão gostar, outros tantos vão gostar. E naturalmente isso não independe do Tarcísio, porque os nossos sonhos não dependem do Tarcísio. Na verdade, nem os sonhos do Tarcísio dependem dele. O Tarcísio está sempre aguardando o sonho dos outros. Uma hora o Tarcísio vivia o sonho da Dilma, depois o Tarcísio passou a viver o sonho do Temer, agora ele vive o sonho do Bolsonaro. Quer dizer, ele vivia o sonho do Bolsonaro, agora ele vive o sonho do Ciro Nogueira. Ele não é um arquiteto de nada, ele é um engenheiro do projeto arquitetônico ideológico alheio, e nós somos arquitetos dos nossos próprios sonhos. Nós desenhamos um Brasil diferente. Então, para isso, a gente precisa de uma candidatura apontando. O nosso caminho é esse aqui. Eu não sei se a gente vai ganhar ou perder. As pessoas dirão que nossa candidatura é improvável, né? Mas eu não sei. Era improvável montar um partido, era improvável o impeachment da Dilma. A gente já contrariou isso outras vezes. Você acha que dá para chamar Tarcísio de fantoche, como muitos têm chamado nos últimos dias? Eu não diria um fantoche. O Tarcísio, ele é um bom aluno. Ele é um cara que teve as notas mais altas por onde ele passou. Ele é um bom aluno. Então alguém dá uma missão e ele vai cumprir da melhor maneira que ele pode cumprir essa missão dele. Tanto que ele seria um cara que poderia agregar trabalhando pra gente no governo nosso. Vocês estão rindo, mas não é pra rir, é real. Ele trabalharia bem no governo nosso. Graças à nossa vontade, nós temos a gente criou um partido. E olhando o Brasil hoje, você entende que o impeachment da Dilma resolveu o problema? Não, porque não existe fim da história. O impeachment da Dilma não resolveria nada, mas o impeachment da Dilma era necessário naquela época para afirmar, inclusive, uma posição contrária a não só a pedalada fiscal, isso que não é sobre pedalada fiscal, a um tipo de governança corrupta que a gente tinha na mão do PT naquele período. Naturalmente, as decisões que nós, enquanto brasileiros, tomamos no pós-impeachment foram ruins. Elegeram o Bolsonaro como líder disso. Desculpa o termo, deu caca aí, né, pra não falar palavrão. E agora a gente lida com as consequências disso. Todos nós lidamos. Agora, o impeachment da Dilma não arrepende em nenhum momento daquilo. Foi um momento de despertar.
O problema é, nós despertamos e fizemos besteira. Nós despertamos, pegamos um cara meio bobo aí, oi, tudo bem, sou o Bolsonaro, e botamos lá. Botaram um idiota numa posição importante, o idiota fez o que o idiota faz, cara. Pautas importantíssimas pro país ao longo do projeto dele, né? Mas acima de tudo, ele pegou todas essas pautas e submeteu à vontade dele. O Bolsonaro pegou toda a agenda daquilo que a gente chamava de direita e grudou nele e destruiu tudo. Tanto que em todos os termos, a direita saiu menor. A agenda liberal que nós defendemos, ela saiu menor ou maior que o Bolsonaro? A gente não fala mais em reformas em termos liberais com ninguém, todo mundo fica falando isso meio escondido. Quase ninguém produz mais conteúdo em rede social nesses termos. E agora fala, agora o Milei andou com isso na Argentina. No Brasil isso diminuiu. A agenda anticorrupção na direita. Bom, o Bolsonaro tinha uma PEC pró-impunidade que ele votou junto com o PT no governo dele. O Bolsonaro foi um político pró-corrupção no governo dele, pra gente ser claro. Pelo menos que você anda com uma PEC pró-impunidade, que é uma PEC que o Centrão queria, o PT queria, e os bolsonaristas estavam votando, quem que combateu ali, ele acabou com aquela agenda. O Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Então, se a gente olha os pressupostos daquela direita, o Bolsonaro destruiu tudo. O Bolsonaro ele foi uma lepra pra direita brasileira. E ele transformou o que eram causas, 2015, 2016, veio nas manifestações, eram sobre causas. Que era muito louco num país como o Brasil. E virou sobre o Bolsonaro, tanto que as pessoas ficam lá orando na Paulista, ai, presidente, as pessoas choram. Na época, antigamente era impeachment, prisão da Dilma, Operação Lava Jato. Hoje é eu te amo, Bolsonaro. Esse cara é um parasita. O preço que esse cara cobrou para a direita brasileira, a gente vai ficar pagando por anos a fio. É uma desgraça. Mas, né, as coisas têm relação. Mas agora há pouco você citou o Fernando Holliday, de um jeito, falando baixo, obviamente, mas o que saiu do MBL, né? Ao longo dessa trajetória do movimento, houve algumas dissidências de pessoas importantes que saíram do MBL, o Holliday é um exemplo, há outros, e via de regra de maneira conflituosa. Esses divórcios não foram amigáveis. Sempre as pessoas que saíram acusando, fazendo críticas de um suposto autoritarismo por parte do MBL, que é comandado em última análise por você. Eu te pergunto o seguinte, primeiro, como é que você responde a isso? E segundo, numa perspectiva mais estrutural, vocês estão migrando de um movimento para um partido da política institucional. Vocês surgiram como um movimento ousado, polêmico em várias situações, em redes sociais e tudo mais, e agora estão entrando na via da institucionalidade. Vocês já caiu a ficha que vocês estão fazendo esse movimento? Vão mudar comportamentos, vão mudar regras? Queria que você respondesse essas duas questões que são relacionadas. Perfeito. Eu não sou um negócio do Holliday. Eu falo alto aqui. O Holliday é um sujeito que não presta, é um sujeito vil. É um sujeito que muda de opinião conforme o vento bate, e agora o vento dele é o Bolsonaro, ele vai ficar pendurado no Bolsonaro enquanto ele puder. Eles me chamam de autoritário porque eu cometo o terrível autoritarismo de num movimento que é claramente anti-Bolsonaro, ele é contra Lula, contra Bolsonaro, que tem posições próprias, nós não permitimos que a pessoa seja bolsonarista lá dentro. E essa pessoa sempre descobre que ela precisa ser Bolsonaro às vésperas de uma eleição ou depois de perder uma eleição. Então sempre elas têm uma epifania, nossa, agora precisa ser Bolsonaro, mas aquele Renan não deixa. Mas a crítica também é a forma, é métodos, a maneiras de... Eu queria saber, eles gostavam dos métodos pra caramba quando a gente tava junto, né? O Holliday, eu peguei um menino com muitas dificuldades financeiras na família dele, trouxemos, construímos todo o trabalho dele, divulgamos, trabalhamos em rede social, trabalhamos fisicamente por ele, investimos na construção do cara, pra depois o cara sair e falar, muito fácil aí, né? Muito gostoso. Você vai, lança a pessoa, aí a pessoa te trai, te xinga e se junta ao Bolsonaro. O que todas essas figuras têm em comum? Elas se tornam bolsonaristas. O padrão tá do meu lado. Né? Eu não conheço, assim, uma liderança política que tenha que ser necessariamente permissiva com traição. Eles querem trair e eles querem que a gente bata a palma depois de trabalhar por eles pela traição que eles vão fazer. Teve um vereador lá em Curitiba, a gente elegeu o João Becker, foi um dos mais votados de Curitiba. Ele virou vereador e decidiu, olha, eu não preciso trabalhar, porque trabalhar ninguém liga, o eleitor não liga, o eleitor gosta que eu grave vídeo, então meu mandato vai ser mandado sobre gravar vídeo. Aí não foi o Renan que expulsou. A equipe que trabalha pro mandato dele, ela própria expulsou ele do MBL e pediu demissão. Eles renegaram os salários que eles tinham enquanto funcionários daquele gabinete e falaram, não vou trabalhar pra um imbecil. Quando ele saiu, ele falou, ele é muito autoritário, o MBL é autoritário. Lógico, você quer ser bolsonarista no MBL. Não vai rolar. O Bolsonaro, a família Bolsonaro tentou fechar o MBL diversas vezes. Os ataques que eles fizeram contra nós são baixos. Na BIM paralela, porque vocês gostam de ficar falando de democracia, não sei o quê. Tinha uma BIM paralela fiscalizando o adversário do governo. Centenas de jornalistas estavam no meio. Nós estávamos no meio. E aí nós temos que aceitar que quem queria calar todos os dissidentes tem que ser uma opção dentro do nosso grupo? Lógico que não. E todas as pessoas quando entraram no MBL, primeiro, elas atacavam o Bolsonaro, e segundo, elas concordavam com isso. Mas depois elas usaram o MBL como um degrau para entrar no jogo, aí elas querem ter a independência. A independência se baseia em se tornar dependente do Bolsonaro. Aí eu sou o culpado. Então tudo bem, eu prefiro ser um vilão disso, e pode me chamar de autoritário, do que quiser, o que não vai poder me chamar é de frouxo. Frouxo, eles vão lá pro Partido Novo, vão ter o Zema, frouxo eles vão encontrar lá